Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre feudalismo. Bom, para falar sobre feudalismo, primeiro nós vamos falar sobre o Império Romano. Mas lembrando que o feudalismo, ele ocorreu na Europa. A América não teve feudalismo, tá? A América, no momento que a Europa está ocorrendo feudalismo, a América, os nativos americanos, eles têm um desenvolvimento, algumas regiões têm desenvolvimento tribal, tem os astecas, os incas, os maias, que é um desenvolvimento mais acentuado, mas quando eu falo de feudalismo, é uma coisa que ocorreu só na Europa, tá? Por que a gente tem que estudar o feudalismo? Porque a nossa história, ela é eurocêntrica, então parte do princípio que a Europa é o centro, então a gente tem que estudar. Vamos lá. Voltando para falar sobre feudalismo, nós temos que falar sobre o Império Romano, tá? O Império Romano, então, se vocês olharem aqui, olha, no primeiro slide, vocês vão ver essa parte que está em rosa, era o auge do Império Romano. Então, vocês vão ver que Roma conquistou toda a Península Balcânica, Roma conquistou toda a Península Itálica, toda a Europa, conquistou um pedaço da África e um pedaço do Oriente Médio, tá? Então, Roma, o Império Romano era gigantesco. O Império Romano era expansionista. O que é isso? Ele conquistava algumas regiões, capturava alguns prisioneiros que eram transportados para Roma como escravos e cobrava tributo dessas regiões, tá? Então, essas regiões tinham que pagar impostos para a riqueza de Roma. Roma tinha um exército muito poderoso. Aqui no segundo slide tem uma legião romana. O que é uma legião romana? É um pedacinho do exército romano, né? Então tá aqui, olha, eu pus até aqui, ó, condições para ser um legionário. Tem que ter mais de 1,74 m, ser cidadão romano, tem que ter uma boa aptidão física, porque os caras eles marcham às vezes com mais de 15 dias com 30 quilos de equipamento. O exército romano, no auge do Império Romano, ele era imbatível, ele tinha técnicas de guerra imbatível. Só que o que acontece? Vai ter uma coisa chamada bárbaros. O que são os bárbaros? Todo mundo que está fora do Império Romano, o romano chama de bárbaro, tá? Então, os bárbaros, vamos voltar aqui, ó, eles ocupavam essa região aqui, que hoje é a Alemanha, hoje é a Rússia, tá? Toda essa região aqui que não estava dominada pelo Império Romano. O que acontece? Roma, ela vai cair perante essas invasões bárbaras, mas só perante essas invasões bárbaras? Não. Roma se tornou tão grande, tão grande, tão grande, que a gente fala que ela vai ruir pelo próprio tamanho. Por quê? Roma está tão grande, o governo está tão corrupto, que recolhe imposto lá numa província do Oriente Médio, esse imposto não chega até Roma. Então Roma está passando por muitos problemas econômicos, por muitos problemas políticos, a corrupção está muito grande, o exército ele está tentando chegar ao poder e está acontecendo uma luta entre generais querendo assumir o poder, então o exército está em crise, como não está conseguindo arrecadar direito os impostos das províncias romanas, o exército está sem pagamento. Então Roma está muito complicado politicamente e economicamente. Aí começa um período chamado Pax Romana. O que é isso? O imperador assume e fala, bom, já que o exército está em crise, nós não vamos mais fazer guerra. O tamanho que o Império Romano tá bom. Só que isso vai levar a quê? Uma grande crise de mão de obra. Por quê? Tudo no Império Romano, todos os trabalhos eram executados por mão de obra escrava. Como que se conseguia escravo? Através de guerras. Você pegava uma quantidade de prisioneiros de guerra e levava para Roma como mão de obra. O que acontece? Não tem mais guerra, não tem mais prisioneiro de guerra, não tem mais escravos. Aí Roma atravessa uma crise de mão de obra gigantesca. Não tem quem trabalhe e começa a faltar até alimento, porque não tem quem trabalhe na agricultura. Então Roma, ela estava passando por crise econômica, crise política, crise de mão de obra, e a par de cá o que acontece são as invasões bárbaras. Esses povos que são chamados que são fora do Império Romano, que são chamados de bárbaros, que são os povos germânicos, né? Eles começam a invadir Roma. Primeiro pacificamente e depois violentamente, tá? Roma vai cair perante essas invasões bárbaras. Quando Roma cai, né, e os bárbaros se estabelecem no Império Romano, eles formam vários reinos, né? Então você pode ver, ó, os reinos suevos eram um povo bárbaro, visigodo era um povo bárbaro, francos eram um povo bárbaro, ostrogodos. Cada um faz um reino numa região, né? Então,
Em 410, a cidade de Roma foi saqueada pelos visigodos, e a partir daí uma sucessão de povos invadiu as terras romanas, alamanos, suevos, vândalos, alanos, jutos, anglo-saxões, hunos, francos, uma série deles. E acabaram conquistando o Império Romano e formando aí os reinos bárbaros. Esses reinos bárbaros, eles acabaram tendo uma duração muito curta. O Império Bárbaro que mais durou foi o Império Franco. E o Império Franco vai ter duas dinastias, a Merovíngia e a Carolíngia. E a partir dessas dinastias é que vai se estabelecer o feudalismo. O que é isso? O que é o feudalismo? Bom, com as invasões bárbaras, com o perigo que estava, as pessoas que tinham terra no campo, elas acabavam se encastelando. Ó. Tem aqui um castelo para se proteger dessas invasões. O que acontece? Isso aqui era chamado de Vila Romana. Com o passar do tempo, essa Vila Romana ela passa a ser chamada de feudo. Tá? As pessoas que tinham terras, né, elas vão ser chamadas de senhores feudais. E quem não tem terra vai até... Opa, mudou. Quem não tem terra vai até esse feudo e vai acabar trabalhando para esse senhor feudal, são os servos, tá? Então o feudalismo surgiu depois da desintegração do Império Romano, devido às invasões bárbaras do século V. Essas invasões não destruíram toda a civilização romana, mas deu origem a uma nova sociedade, a sociedade feudal, que vai ser uma mistura da sociedade romana com a sociedade bárbara que acabou invadindo, tá? As grandes propriedades de terra, que eram chamadas de vilas, dão origem aos feudos. Os donos dessas grandes propriedades, dessas vilas, eles passam a ser chamados de senhores feudais. E quem vai trabalhar nessas vilas são os servos. Toda a parte produtiva está nas mãos dos servos. Tá? O feudalismo é dividido em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Né? A Alta Idade Média vai do século V ao XI. Essa parte vai desde a queda de Roma até a fundação dos reinos germânicos. Né? Nessa parte da Alta Idade Média é que está se fundando o feudalismo, as relações de trabalho, a vila está passando a ser chamada de feudo, os servos estão ingressando nas vilas, está se iniciando e solidificando esse novo sistema de trabalho aí, que é o feudalismo. Né? Um sistema político, econômico, social, que é o feudalismo. Na Baixa Idade Média vai do século XI ao século XV, e nessa parte começa a aparecer os reinos maiores, começa a se consolidar os países que vão surgindo, tá? Por quê? Durante a Alta Idade Média, cada feudo tinha sua lei, cada feudo tinha seu senhor feudal que mandava ali naquela região. Não tem um poder centralizado. Cada feudo, o senhor feudal é rei do seu castelo e aí ele manda. Não tem um governo centralizado, com lei, com moeda única, tá? A partir da Baixa Idade Média, a partir do século XI, é que esses feudos vão começar a se juntar, a se fundir e vão começar a surgir os países. Mas como é que era o trabalho, como é que era a sociedade, como é que era a produção no feudalismo, tá? A produção no feudalismo, ele era de subsistência. O que é isso? O feudo produzia aquilo que ele consumia. O feudo só comprava de fora sal, porque precisava estar perto do mar, e metal para fazer armas, porque tinha alguns feudos que eram especialistas na produção de armas. Tá? O restante, tudo que se consumia no feudo, era produzido no próprio feudo. Tá? A principal fonte de renda, né, do senhor feudal era a terra, era a agricultura. Então a base econômica no feudalismo era a agricultura. Como é que era a posse da terra? Todas as terras do feudo eram do senhor feudal. Cada servo tinha direito a um pedaço de terra aonde ele ia produzir, e em cima daquele pedaço de terra, o servo ia pagar vários impostos para o senhor feudal. Tá? Isso é chamado de relação servil de produção. A sociedade feudal é principalmente rural, a base econômica é a agricultura, e quem mandava na região ali era o dono da terra, o dono do feudo, o senhor feudal. Tá? A sociedade era dividida em três. Clero, que eram os integrantes da igreja, nobreza, que eram os donos de terra, e os servos ou camponeses, que eram aqueles que trabalhavam na terra. Quais eram os impostos que os servos pagavam para o senhor feudal? Mas eles pagavam uma infinidade de impostos. Tá? Eu vou citar três aqui.
Corvéia era a prestação de, geralmente, 2 a 3 dias, o servo trabalhava gratuitamente para o senhor feudal. Lembra que eu falei que no feudalismo, cada servo tinha direito a um pedaço de terra, e ali ele plantava e colhia para consumo próprio, e em cima dessa colheita ele tinha que pagar um imposto para o senhor feudal. Tá? O senhor feudal tinha um pedaço de terra que a produção era inteiramente para ele. Quem que trabalhava ali? O senhor feudal? Não, o servo. Então, 2 vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana, o servo trabalhava nas terras do senhor feudal gratuitamente. Ele arava, plantava, colhia, tá? E gratuito, o senhor feudal não pagava nada para ele, tá? Se não fosse época de colheita, ele não precisava trabalhar esses 2 ou 3 dias, precisava sim. Ele ia construir ponte, ele ia reparar a estrada, ele ia arrumar o castelo, o servo é responsável pela manutenção do feudo também. Se não é época de colheita, nesses 2 ou 3 dias que ele deveria trabalhar gratuitamente para o senhor feudal, ele vai trabalhar na manutenção do feudo. Aí nós temos a talha. Lembra que eu falei para vocês que o servo tem direito a um pedaço de terra e ele vai trabalhar naquele pedaço de terra? Tudo bem. Aí ele colhe 50% daquilo que ele colheu nas terras que ele está trabalhando é dele. Então, veja, ó, ele já trabalhou 2 a 3 dias gratuitamente nas terras do senhor feudal. Na faixa de terra que o senhor feudal cedeu para ele trabalhar, para ele plantar, quando ele colher, ele tem que dar metade da colheita para o senhor feudal e fica com a metade da colheita, tá? Banalidade. Eram taxas extras de tudo aquilo que o servo usava do castelo. Por exemplo, o servo plantou trigo, ele precisava moer esse trigo, ele ia no moinho do senhor feudal. Então, se ele levava 2 sacas de trigo para moer no moinho do senhor feudal, e essas 2 sacas de trigo virou 6 sacas de farinha, 3 sacas era para ele, 3 sacas ele pagava de banalidade para o senhor feudal. Se ele, com essas 6 sacas de farinha, ele pegou uma saca de farinha e fez pães. Aí ele vai assar o pão no forno do castelo. Deu 100 pães, 50 fica para ele, 50 fica para o senhor feudal. Então a banalidade é uma taxa extra que ele vai pagar por usar qualquer equipamento do castelo. Tá? Você vai falar para mim assim, mas o senhor feudal não trabalha e 70% do que é produzido no feudo fica para o senhor feudal. O servo fica com praticamente nada. Realmente é isso mesmo. O servo não se revoltava? Não. Quem que era a grande manutenção, um grande grupo que mantinha? Quem era o grande grupo que mantinha, ou a grande instituição que mantinha o servo nesse sistema sem se revoltar? A Igreja Católica. Tá? No feudalismo, a Igreja Católica era muito forte. Ela era uma grande senhora feudal, ela tinha muitas terras, ela tinha muitos servos. Aliado a isso, as pessoas acreditavam piamente em tudo aquilo que a igreja afirmava. Então, a igreja afirmava o quê? Que essa divisão de trabalho, esses impostos, é tudo porque Deus quis. Se você está questionando isso, você tá produzindo uma heresia. Você é um inimigo da fé cristã. Tá? Então, se você produzir uma heresia, você podia ir para a fogueira, você podia ir preso na masmorra. Então, a Igreja Católica era a grande responsável para que o servo não se revoltasse, porque o servo acreditava que aquela maneira que a sociedade estava dividida era a maneira que Deus quis. Então, a Igreja tinha um grande papel político, de manter o feudalismo do jeito que era. Né? Então, eu coloquei até aqui, ó, a Igreja tinha um papel político de importância. Como ela andava de mãos dadas com os senhores feudais, ela podia difundir a ideia de conformidade na sua situação, principalmente em relação aos servos, e deste modo tentar controlar os camponeses revoltosos. Logo, muitas revoltas camponesas foram consideradas heresias. Então, se algum grupo de servos se revoltasse, eles eram considerados hereges, eles estavam indo contra a vontade de Deus, e eles podiam ser queimados da fogueira. Tá? Por hoje é só. Se cuidem. Um beijo e até a próxima.